Que será feito hoje pela nossa irmã Nilza, por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde. O livro é o Palavras de Vida Eterna, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e ela foi tirada ao acaso e o nome da leitura é Na Mediunidade, que no caso é o assunto que o nosso irmão vai falar hoje. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder veja de Deus e não de nós. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. São palavras de Paulo, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Utilizando as faculdades mediúnicas de que foste dotado, não ouvides que funcionas a guia de refletor, cujo material de estrutura nada tem de comum com a luz que lhe retrata. O espelho, seja de metal ou de vidro, detém os raios solares sem comungar-lhes a natureza, e o fio simples transmite o redemoinho eletrônico sem partilhar-lhe o poder. Entretanto, se o espelho jaz limpo, consegue reter a bênção da claridade, e se o fio obedece à inteligência que o norteia, converte-se em portador da energia. Assim também, a mediunidade pela qual, sem maior obstáculo, te eriges em mensageiro de instrução e refazimento, esperança e consolo, através dela recolhes o influxo da esfera superior, sem compartilhar-lhe a grandeza. Mas se guardas contigo humildade e correção, converter-te-ás no instrumento ao socorro moral de muitos. Todavia, assim como às vezes o espelho se turba e o fio se rompe, exigindo reajuntamentos, também a força mediúnica em tua alma é suscetível de rupturas diversas, reclamando trabalho restaurativo. Não te afastas assim ao desânimo ou à negação, se essa ou aquela dificuldade aparece na obra do intercâmbio. O erro no clima da sinceridade é sempre lição. Afervora-te no trabalho do bem e recolhe-te a humildade do aprendiz atencioso e vigilante, gastando severidade contigo e benevolência para com os outros, porque qualquer dom da luz divina na obscuridade do ser humano, quase expressa na conceituação apostólica, é um tesouro em vaso de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Obrigado, irmã. Convidando a nossa irmã Viviane, que vai fazer a nossa prece inicial. Fechemos nossos olhos, acalmemos nosso coração, pensemos em Jesus, nosso irmão e mestre, grande amigo. Mestre e amigo, te agradecemos mais uma oportunidade de estarmos aqui nessa casa de oração, recebendo todas as benfeitorias que vêm do alto. Pedimos-te também auxílio na nossa vida e também durante todo o momento em que estivermos aqui ouvindo as palavras do nosso irmão. Pedimos também auxílio ao nosso irmão, que vai trazer um pouco mais de conhecimento para a gente,
sobre essa oportunidade que é a mediunidade. Pedimos-te também, Senhor, e agradecemos por estar sempre conosco, por cuidar dos nossos amigos, dos nossos familiares, que possa também cuidar de cada um deles que estão em momentos, cada um difíceis de suas vidas, que eles possam ser acolhidos e auxiliá-los também no discernimento de entender qual é o caminho. Obrigada, Senhor, sempre. Esteja conosco, hoje e sempre, graças a Deus. Obrigado, Viviane. E agora, queridos irmãos, saudar a evangelização, pronto, juvenil. Não tem? De férias? Está com descanso, né? Merecido. Então, meus queridos irmãos, vamos mais uma vez ter a oportunidade, né, de ouvir o nosso irmão André Cantarelli, por favor, meu irmão, que vai falar para nós sobre mediunidade e caminho para ser feliz. Sinta-se à vontade. Muito obrigado, meu querido irmão, meus queridos irmãos e irmãs, boa tarde a todos. Que Jesus, nosso Mestre, possa abençoar a cada um de nós, concedendo sempre a oportunidade da sua presença aqui na nossa caminhada. Sem sombra de dúvidas, neste mês fomos convidados a fazermos aqui na nossa casa alguns temas que estão diretamente relacionados à doutrina espírita. E hoje o tema é Mediunidade, Caminho para ser Feliz, e tem esse título por conta desta obra da nossa querida irmã Sueli Caldas Schubert, que esteve inclusive aqui na nossa casa conosco. Esta aqui eu acho que foi a primeira vez que ela esteve aqui em Itaguaraí, foi no ano de 2004, esteve lá no grupo espírita A Caminho da Luz. Depois ela esteve aqui conosco, pelo menos mais uma vez, e também no clube comercial em Itaguaraí. E para trazer essas informações, ela começa nesta obra, e não é o propósito tratarmos especificamente da obra capítulo a capítulo, mas lembrar daquilo que ela traz e como um convite que este título faz, como a mediunidade, caminho para ser feliz. E por que nós colocamos, ou por que ela colocou desta forma? Porque para aqueles que não se aprofundam muito no estudo do Espiritismo, ou aqueles que estudam a doutrina espírita, mas não aprofundam as suas raízes no conhecimento, pouco ou nada vai entender quando se fala da mediunidade como um verdadeiro instrumento de transformação daquele, primeiramente, que tem a oportunidade de ter esta habilidade, esta faculdade, em detrimento daqueles outros que não têm. E não é só por si ou para si mesmo, mas o trabalho da mediunidade é também para auxiliar aqueles outros corações que se encontram aflitos, que se encontram necessitados. Porque quando nós acessamos, como por exemplo a nossa irmã Nilza fez a leitura aqui de uma página como esta, que traz recortes principalmente do Novo Testamento, mas também tem recortes do Antigo Testamento. No Novo Testamento em especial, as passagens associadas a Jesus, aos seus discípulos, rememorando aqueles trechos da sua passagem aqui na existência na Terra, e seguidos do comentário de Emmanuel, somente graças à mediunidade de Chico Xavier que tivemos a oportunidade de alcançar essas obras. Ao estudarmos o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, bem como quando acessamos a Revista Espírita, naqueles 13 anos ininterruptos mensais de publicação, ainda sob a coordenação do nosso querido Allan Kardec, acessamos várias mensagens que também só tivemos acesso graças à mediunidade. A mediunidade, então, é esse instrumento que permite a comunicação entre o que nós chamamos de dois planos da vida. Isso quer dizer que
também mostra para nós uma das verdades da vida, que é saber, né, que verdadeiramente todos nós continuaremos. Que mesmo que as doutrinas cristãs, algumas delas, na sua maioria, compreendam a continuidade da vida, como ela se dá de fato, é na doutrina espírita que nós temos mais elementos para poder entender. Kardec vai dizer no livro dos Espíritos, no livro dos Médiuns, que a faculdade da mediunidade ainda, apesar de todo o conhecimento que já adquirimos com a doutrina espírita, muito ainda precisaríamos estudar. Muito ainda precisaríamos compreender o tamanho dessa proporção, pode-se dizer assim, daquilo que é possível através da mediunidade. E é natural que aqui o encontro nesta tarde vai falar especificamente da mediunidade praticada dentro da doutrina espírita. Respeitamos, e deixou aqui claro já desde o início, qualquer outro tipo de manifestação mediúnica em outra doutrina religiosa, mas hoje nós vamos deter naturalmente, pela necessidade própria do estudo que é voltado da mediunidade dentro da doutrina espírita, vamos nos ater principalmente a este ponto. Os slides continuam sendo aquele desafio de exame de acuidade visual, tá, minha gente? Então, eu vou ler aqui para vocês, tá bom? E aí, essa passagem está no livro, por enquanto, né? Daqui a pouco tem uma letra menor, né? Essa passagem está nos Atos dos Apóstolos e também relatada pelo profeta Joel, que diz que nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. E aqui nós vemos que esta conexão com a espiritualidade, ela já é de fato muito mais anterior ao entendimento que nós temos. E uma coisa que é importante também dizer é que a doutrina espírita, ela não criou mediunidade. Ela entendeu o processo de mediunidade e explicou de forma a que todos nós, simples mortais, pudéssemos compreender. E não foi apenas tirado da cabeça de Allan Kardec, mas com a colaboração daqueles que mais tarde seriam chamados de médium, e a própria mediunidade assumiria, digamos assim, este entendimento. E aí Kardec nos diz que, como a mediunidade é faculdade inerente à espécie humana, então reparem, em algumas vezes algumas pessoas vão tentar colocar mediunidade também nos animais. O que os animais têm são percepções que estão muito mais associadas aos seus instintos naturais do que propriamente à mediunidade. Nós que viemos do interior, né, vai lembrar que alguma vez a pessoa estava caminhando, né, montado num cavalo, ela estava, de repente o cavalo se espanta e fala assim: o cavalo viu o espírito, né? Ou qualquer semelhança nesse aspecto. Na verdade, talvez pela sua percepção tivesse identificado alguma coisa que estava diferente, e a gente percebe isso. Quem tem cachorro, por exemplo, gato, qualquer pet em casa, se há alguma coisa em desequilíbrio, né, parece que eles percebem. Agora, não quer dizer que isso seja mediunidade, para a gente não confundir, porque a mediunidade, como está dito aqui, é inerente à espécie humana. A comunicação entre os dois planos da vida sempre foi conhecida desde tempos imemoriais, e os nomes, minha gente, que fomos assumindo com o passar do tempo, só foram sendo modificados, mas esta conexão, ela sempre existiu. Entretanto, teve de se submeter a um processo lento e gradual de evolução, cuja história acompanha a própria evolução do espírito. Percebemos muito isso, que hoje a mediunidade ela pode ser realizada por homens e por mulheres, mas lembramos que uma época que era realizada pelas mulheres, elas foram condenadas à fogueira, né? Então, a história tratou durante muito tempo, com muita violência, aquelas que tinham, né, a possibilidade de ter essa interação com a espiritualidade. Mais tarde, também pela falta de conhecimento, homens e mulheres foram trancafiados em hospícios, porque eram considerados como loucos, porque não entendiam aquela habilidade ou aquela faculdade que eles possuíam. Por isso, há um tempo foram perseguidos e mortos, a outro tempo foram mortos. Houve um período também que foram exaltados, né, e elevados a condições aí
de grande destaque. Mas como a mediunidade é uma faculdade e ela pode ser suspensa por N motivos, muitos daqueles que, mal utilizando-se da mediunidade, via de regra, tiveram muitas dificuldades para continuar com ela. Em especial aqueles que se envaideceram. Aqueles que se envaideceram mais correram grandes riscos e, na maioria das vezes, perderam essa identidade com os espíritos, principalmente com os espíritos sérios. Porque nós vamos ver que todo o trabalho e essa felicidade, nesse caminho para ser feliz, que Dona Sueli nos fala, é do compromisso com a verdade, com o Espírito do Cristo e com os benfeitores espirituais. Bem, e aí esses cultos que eram muito comuns naquela época, sempre marcados com questões misteriosas, incompreensíveis, sempre era um aspecto fechado, né? Somente os iniciados que tinham acesso a essas informações. Durante muito tempo não se teve também acesso a essas informações. Tudo aquilo que era registrado, muito daquilo foi destruído. A gente sabe que muito dessa comunicação com o além, podemos dizer assim, aconteceu, tinham seus registros, mas por ignorância ou por medo daquilo que poderia ser render daquele processo, daquele conhecimento, muitos foram executados e junto com eles todos os seus escritos. Nós temos de forma muito notória a história da própria Joana d'Arc, que nos é muito conhecida, que atribuía a 3 santos da Igreja Católica, uma delas, se não me falha a memória, é Santa Catarina, em que ela recebia informações e fez com que a França pudesse ser libertada do jugo inglês através do processo mediúnico. Mas como ela apresentou ali uma certa ameaça ao poder religioso estabelecido da época, ela foi condenada à fogueira por estar praticando bruxaria, como eu falei para vocês. Joana d'Arc veio numa época exatamente em que a mediunidade não era compreendida, ou se era compreendida e trazia os benefícios, no caso dela foi utilizada até eles conseguirem a vitória. Depois que parecia ser uma ameaça, vamos executá-la, que seria assim, de uma forma mais prática, né? Emmanuel vai nos falar que na antiguidade, primeiro havia uma face externa ou esotérica, de natureza politeísta, teatral, supersticiosa, repleta de magia destinada às manifestações públicas. Isso era muito comum, como eu falei, nos grandes centros, e muito daqueles que Kardec vai chamar de prestidigitadores, ou seriam os mágicos, né? Que usavam-se de truques para poder dizer que estavam ali tendo um processo de mediunidade, na verdade era um truque que estava sendo utilizado, né? E depois que conhecemos o Mr. M, né, aí ficou mais difícil ainda para a gente, né, olhar para a mágica e não buscar ali uma saída, aonde é que está o segredo, não é mesmo? E tinha uma outra face também que era interno-esotérica, né, de essência monoteísta, envolvendo graus de árdua iniciação, como eu falei para vocês, e praticada no interior dos templos por médiuns, que seriam os magos, as pitonisas. Vejam, os nomes que foram sendo, né, atribuídos a essas pessoas que tinham esta habilidade, genericamente denominados iniciados, que são mantidos sob a supervisão de sacerdotes. Também era assim, você precisava passar pelo crivo, né, de um sacerdote para ver se o que você estava vendo ou prevendo não fosse fazer mal, não é assim? Se fosse alguma coisa que não ameaçasse ali o poder estabelecido, sigamos. Agora, se houvesse ali alguma crítica, algum sentimento que poderia ameaçar aquela situação, imediatamente ela é excluída. E aí nós vimos o quê? Muito do misticismo sendo também envolvido ali. E aí puxamos um pouco da cultura romana, um pouco da cultura grega, um pouco da cultura sei das quantas, e vamos fazendo assim, digamos, né, um enfeite tão grande que o fundo se perde. Ou seja, a possibilidade que nós temos de comunicarmos com aqueles que estão vivos, assim como nós, mas apenas habitando numa condição diferente, até mesmo este plano que nós estamos, porque outra coisa que é importante lembrarmos, os espíritos que desencarnam, alguns deles se deslocam para colônias talvez um pouco afastadas da Terra, mas uma boa leva, graças à falta de conhecimento que eles têm, estão por aqui mesmo entre nós, tá? Então, quando a gente fala que está num ambiente religioso como aqui, nós falamos não somente para os encarnados, mas também para os desencarnados, e eles estão conosco. E segundo Paulo, há uma nuvem de testemunhas nos acompanhando, não é mesmo?
E essa nuvem de testemunhas, eu gosto sempre de brincar, nós vamos trabalhar para que lado, né? São testemunhas de acusação ou são testemunhas de defesa, né? A mediunidade, então, é uma faculdade existente no ser humano, mais uma vez reforçando, que permite a comunicação entre o mundo material e espiritual através do perispírito. Vou falar um pouco mais sobre o perispírito ali na frente. É a faculdade dos médiuns e não depende da moral do médium, ou melhor, da moral do indivíduo. Isso também é uma outra coisa muito comum e recorrente. Achar que o médium, obrigatoriamente, ou a faculdade da mediunidade, só se dá em pessoas de grande grau de desenvolvimento moral. Aí nós teríamos um problema, porque se está reencarnado aqui nesse planeta Terra, existe alguma coisa sendo devida lá no cartório ainda, assim? Então, por mais trabalhado, trabalhoso, desafiadora que seja a mediunidade na vida de alguns irmãos, que nós vamos ver alguns aqui, ela é, sem sombra de dúvidas, independente da questão moral. Tanto que nós vamos encontrar pessoas com a moral comprometida e com a mediunidade exacerbada. Prova disso foram as pessoas que foram atendidas, foram socorridas, pessoas que passaram até por cirurgias espirituais sem anestésico, sem nada. A pessoa do médium em si com uma dívida moral com a sociedade tremenda e, no entanto, o fenômeno se deu, tá? Se por misericórdia da espiritualidade, se por merecimento daquele que foi ali atendido, nós não sabemos. O que sabemos é que o fato se deu mesmo numa condição diferente daquela que às vezes o senso comum nos fala a respeito, né? Bom, Kardec vai dizer que o médium é toda e qualquer pessoa que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos. Essa faculdade é inerente ao homem, mais uma vez, aqui ao ser humano, né? E por conseguinte não constitui um privilégio exclusivo. Isso aí é uma outra coisa também que a gente vai desconstruindo, né? A ideia, o médium, por exemplo, Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico Xavier. Nossa, que privilégio, né, que esse homem teve com aquela mediunidade. O próprio Chico falava que ele não via só os anjos, né? Ele via os sacros também. Então, não é só porque é fantástico, tem que ver o que você entende como fantástico. Porque a pessoa que viveu até os 92 ou 93 anos da sua vida inteira, interconectada com a espiritualidade e não enlouquecer da forma que, de tudo aquilo que ele passou, de tudo que ele viu, perseguição, furada de garfo na barriga quando era criança, uma loucura. E aquilo não levou a ele nem a, pelo menos, a desistir do trabalho da mediunidade, porque o desafio era muito grande. Então aqueles que tiveram a oportunidade de conviver mais perto com ele, via a grande dificuldade que na maioria das vezes era dormir. É o caso de Dona Ivone e do Amaral Pereira. Dormia e desdobrava. E aí acordava e ia para a vida. Aí entrava, né, dentro da vida de relação com as pessoas, entrava neste prédio, via o que existiu aqui há 500, 600 anos passados, espíritos que estavam aqui presos. Agora você imagina, viveu até os 84 anos, 85 anos, desencarnou sabendo que ia desencarnar, e naquele mesmo dia, na manhã, desencarnou. Quando foi de noite, já estava na Federação Espírita Brasileira se comunicando, provando que de fato a vida continua, não é mesmo? Então, assim, nessa explicação que Kardec nos traz, a gente pode fazer uma comparação, por exemplo, aqueles que têm a faculdade do canto. Assim, todos nós cantamos, bem ou mal, não é certo? Aos que cantam lá no Ópera de Paris, e tem os que cantam no banheiro, não é assim? E tem alguns que é melhor que continue cantando mesmo só no banheiro, não é mesmo, minha gente? Porque se for para algum espaço público, não vai dar certo, não é mesmo? Já tem aqueles que cantam na Ópera de Paris, no Teatro Municipal, e a gente fica assim, meu Deus, como pode, né? Uma voz só, né, chegar a níveis de tons, de tudo, né, de sintonia, de equilíbrio, de tudo. Então, a mediunidade da mesma forma se manifesta assim. Há aqueles que vão ter uma faculdade que vai ser muito mais impactante, tem outros que terão menos impacto, mas não deixará de tê-lo, entendeu? E quando Kardec fala que num grau maior ou menor a gente sente
a influência dos Espíritos, é que todos nós também recebemos inspirações. E essas inspirações, na maioria das vezes, se dão através dessa intermediação entre o plano espiritual e o plano físico. Por isso nós temos os nossos guias e mentores espirituais, nós temos o nosso anjo da guarda, que às vezes estão ali soprando no nosso pensamento, no nosso coração, aquilo que a gente precisa fazer. Então essa intuição, Kardec também vai classificar como um tipo de mediunidade, mas muito mais sutil do que aquela, como eu citei aqui, os dois exemplos mais impactantes que nós temos dentro da doutrina espírita, que entre muitos naturalmente, mas Dona Ivone e o Chico Xavier são extraordinários, né? Temos também o Peixotinho, que foi um grande médium, que extraordinário também, principalmente de materialização. O Julinho Grande Ribeiro, que fazia materialização com dia claro, né? Porque era uma das características da mediunidade de materialização, que seja um ambiente completamente escuro, para evitar qualquer prejuízo para o desprendimento de energia e fluidos do médium. Já o Julinho Grande Ribeiro, do Espírito Santo, ele fazia à luz do sol, né? Tamanha era a sua mediunidade. Então são vários procedimentos, pensamentos e relações com a mediunidade que são extraordinárias no ponto de vista material que nós estamos estudando. Do ponto de vista espiritual, não tem nada de extraordinário. É uma faculdade, como eu disse, com muitas outras, mas ela requer alguns cuidados, exatamente como qualquer outra, né? Também ninguém chega aqui e sai de... raramente, né? Isso acontece às vezes. E às vezes a pessoa já tem um dom, né? A natureza já o apropriou de tal forma que ele não precisa, por exemplo, fazer uma escola de música, aquela pessoa já tem o seu ouvido absoluto e de repente começa a cantar. Mas o comum é mesmo essas pessoas precisam conhecer da música, conhecer da letra, até porque se for para um espetáculo vai ter que ler a partitura, não é assim? Então, para saber em que momento ele vai fazer que nota para poder acompanhar a orquestra. Aqui cortou um pouco, mas aqui é para destacar que a doutrina espírita conta com esta obra extraordinária que é o Livro dos Médiuns. E no seu frontispício está escrito assim, que é a teoria de todos os gêneros, o estudo sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e escolhas que podem encontrar na prática do Espiritismo. Então veja, alegrias, felicidades sim, mas podem ter algumas escolhas, a gente tem que tomar muito cuidado na prática da mediunidade. Algumas recomendações a gente vai ver aqui também. E aqui é uma palavra de Dona Ivone sempre muito dura, né? Direta no assunto. Ser médium não é apenas receber espíritos, os obsediados também os recebem, né? Então repare, não é só isso. E frequentemente assim dominados se curvam à prática de crimes tais como suicídio, homicídio, alcoolismo, o roubo, o adultério, etc. Ser médium é, acima de tudo, ser discípulo do bem, habilitando-se dia a dia no intercâmbio regenerador com o alto, a proveito da reforma geral da humanidade, do planeta e de si próprio. Isso está registrado no livro dela chamado A Luz do Consolador. E a Dona Ivone representa para nós esse papel, né? Essa importância, essa responsabilidade de que não basta só ter a mediunidade, é preciso colocá-la à prática do bem e da caridade. Não pode se sentir, não pode ser comercializada, não pode ser mercantilizada, não pode colocar em favor de si mesmo, mas primeiro, né, para a humanidade, para o planeta e para si mesmo. Por quê? O médium, ele é o primeiro a ter contato com aquela realidade, às vezes sofredora do espírito. E um espírito, quando se comunica, meus caros irmãos e irmãs, em sofrimento, ele está dizendo assim para nós: olha, não faça como eu fiz, né, para não ficar como eu estou agora. Então uma comunicação mediúnica não é desassociada. O espírito está dizendo aí, aquela história que a gente gosta sempre de repetir, a palestra é sempre para o outro, né? E normalmente o outro não veio à palestra naquele dia, né? Assim, a palestra é perfeita para o Maurício não está aqui hoje, está vendo? Aí é sempre assim, nunca é para mim. Então a primeira pessoa que tem contato sou eu, e todo aquele que tem contato com o conhecimento primeiro, é nele que tem que começar a fazer diferença. É como quando a gente acessa o Evangelho, a gente tem discutido muito isso na reunião de quinta-feira,
na nossa reunião mediúnica, onde nós estudamos o livro dos médiuns atualmente, em que todo o conhecimento que nós adquirimos do Evangelho, de todos esses guias e mentores da humanidade que vieram se comunicar, que estiveram aqui presentes, já são instruções necessárias, ou melhor, suficientes para nós trabalharmos a nossa transformação. A gente não precisa ficar esperando que algo de extraordinário aconteça, ou que algum super espírito se manifeste, e que a gente fique procurando um médium para receber mensagens desse ou daquele irmão, desse ou daquela situação. É natural que nós, ao termos a ausência física de algum ente querido, a gente anseie por ter alguma mensagem, alguma informação. Já recebemos várias comunicações por WhatsApp. Antigamente, quando não tinha WhatsApp, era por telefone. As pessoas, em algum lugar, o meu número de telefone, o número do Maurício, foi colocado junto com o nome da casa. A gente não sabe onde é que é, e as pessoas ligam perguntando: é da casa espírita? Sim, é mais ou menos, não necessariamente da casa, mas estamos aqui. E aí sempre qual é a pergunta? Vocês têm mensagens mediúnicas na casa? Vocês têm como receber a mensagem? Porque um parente meu faleceu, eu queria saber notícias dele. E naturalmente a gente vai dizer: não, que isso não existe, ou vai tratar mal este coração que está aflito. A gente vai acolher o coração, e sempre lá no final, depois a gente explicar que Deus socorre a todo mundo, que nenhuma ovelha se perde, que todos serão socorridos e amparados, que todos estão orientados. Aí a gente pode dizer para ela: olha, o telefone toca de lá para cá, como sempre nos falava o nosso querido Chico Xavier. Por quê? Assim você liberta a pessoa mentalmente da obrigação dela receber uma mensagem do seu ente querido. E também dessa necessidade de que desencarnou, tem que se comunicar imediatamente. Nem todo espírito está próprio, ou está, melhor dizendo, nem todo espírito está adequado, consciente, iluminado o suficiente para tentar a comunicação. E essa comunicação também precisa de N características, de afinidade. E a gente lembra, acho que aqui a maioria já tem mais de 15 anos, vai se lembrar do rádio, que a gente usava antigamente, que você tem aquela sintonia, você vai afinando. Se não houver essa sintonia, essa comunicação, você pode até ouvir a música, mas vai ter um chiado ali pelo meio que pode comprometer, inclusive, a sua compreensão. Assim também é a mediunidade. Qual a sua finalidade? É o elo entre os dois mundos, o mundo físico e o mundo material, o mundo físico e o mundo espiritual, a comprovação do mundo espiritual e o aperfeiçoamento do espírito. Porque também é outra coisa, de que adiantaria as reuniões e todo o trabalho de Kardec durante todo o restante da sua vida, desde o alto dos seus 55 anos, seus 50 anos, melhor dizendo, até o final dela, e todas as comunicações, cartas e palestras, encontros e polícia, denúncias e uma série de coisas, para que aquilo só provasse que existe a continuidade da vida. Isso nós já sabemos, em outras doutrinas também isso já é conhecido. Mas era preciso saber que, além dessa existência do mundo espiritual, comprovada a partir daquele momento, tivéssemos aí a oportunidade de aprender com este mundo as orientações que nos foram encaminhadas. É tamanha a patente, essa realidade. Nós temos o caso também do Chico Xavier, que é um caso muito conhecido, daquele jovenzinho que acidentalmente, brincando com uma arma, matou o seu colega. E ele foi levado ao julgamento, e o espírito daquele colega se manifesta através de Chico Xavier de forma tão extraordinária que a sua assinatura foi levada ao cartório e foi reconhecido firma. Tamanha era a igualdade, a legitimidade da escrita daquele jovem, libertando aquele que era réu inicialmente. Então não é só para isso, é para fazermos compreender que mesmo estando lá, existindo, o que nós temos feito para aqueles outros irmãos, e aí conhecendo a reencarnação, é o caminho de nós retornarmos aqui, de nos dar uma outra oportunidade. Se eu sei disso, o que eu tenho feito com esse conhecimento? É isso que tem ajudado, pode-se dizer assim, a nossa caminhada neste planeta. Algumas condições são necessárias. Eu posso ser médium? Pode. Todos aqui podem ir até buscar o desenvolvimento. Mas se porventura nos estudos e desenvolvimentos você perceber
que não tem a mediunidade ostensiva, né, de psicografia, psicofonia e todas as outras que a gente conhece, já viu, é importante destacar que você pode ser o dirigente da reunião mediúnica, você pode aplicar o passe, você pode ser o esclarecedor, porque são outros membros, né, que participam da reunião mediúnica junto com o médium, porque o médium sozinho, gente, ele não pode nem ter uma reunião. Então eu não posso juntar uma reunião, né, falando sobre isso também essa semana. Houve um tempo que a outra casa que tinha aqui em Manilha, que era a Unefran, só tinha médiuns psicofônicos e psicógrafos. Então não dava para você começar uma reunião se você precisa de um esclarecedor, você precisa de um dirigente, alguém que possa seguir ali os trâmites das organizações que nos são propostas para uma reunião mediúnica. Então, mas para isso eu preciso, enquanto médium ou trabalhador da reunião mediúnica, frequência na instituição, participar nos grupos de estudos, nas palestras, colaborar nas atividades da casa, na faxina e manutenção principalmente, né, minha gente, porque também é uma atividade, atuação nas campanhas que a casa fizer e uma busca por melhorar-se. Essa busca por melhorar-se não é fazer com que todos nós cheguemos a uma condição de santos, mas de santificação, de melhoria cotidiana, de busca por ser melhor, ser mais fraterno, mais caridoso, compreender a limitação do próximo, buscar em si aqueles elementos que a gente já tem, né, do próprio Cristo, das orações. Jesus nos ensinou a orar, nos ensinou a respeitar o próximo, a cuidar. Então são esses elementos que a gente tem que ter, porque se esperarmos alcançar um grande grau de evolução para a nossa evolução espiritual, para depois virarmos médios ou trabalharmos na mediunidade, talvez aí a nossa desencarnação já tenha passado, talvez mais uma encarnação, e aí quizá na próxima, né? A gente ainda ficaria bastante tempo aí. E aí o perispírito, meus caros, de uma forma bem direta, o perispírito é o envoltório do espírito. Por quê? O espírito por si só é uma energia, ele não tem forma física, né? Esta forma que nós temos é a forma humana, naturalmente, né? E o perispírito, ele é moldado desta forma no nosso corpo físico, e ele guarda, pode-se dizer assim, aquilo que somos verdadeiramente, que é essa energia pura que é o espírito. O espírito, ele não consegue se juntar à matéria se não houver um intermediário. Então a gente pode dizer, já que está falando de mediunidade, que o perispírito é o médium do espírito para se manifestar na matéria, né? Então, assim, o nosso perispírito, ele é uma porção material que Kardec vai chamar de quinta essenciada, ou seja, extremamente sutil, que guarda a nossa identidade e que nos permite envolver com a parte física que nós temos. Imaginando o nosso corpo físico, né? O nosso perispírito, ele tem o mesmo formato do nosso corpo físico e o nosso espírito está ali contido dentro desta matéria. O dia que chegarmos no nosso momento de desencarnação, há o momento em que este laço, que é a inter-relação entre o nosso espírito e a nossa matéria física, dura, né? Ele vai seguir com o nosso espírito. A gente, quando desencarna junto com o espírito, o perispírito e o espírito. O corpo físico vai ficar para o processo de decomposição. E aí o Zalmino Zimmermann, aquele moço que escreveu o livro, né, sobre o perispírito, ele nos diz que a mediunidade é natural aptidão para intermediar os espíritos encarnados e desencarnados. Seja qual for o tipo de manifestação mediúnica, o perispírito é sempre o principal elemento a ser considerado. Ele seria a nossa antena, meus caros irmãos, né, de uma forma mais direta. É pelo perispírito que a comunicação se dá. O perispírito é o fator de contato e comunicação entre os mundos espiritual e físico. E se quase sempre o processo mediúnico ocorre, mente a mente, o perispírito é o instrumento tanto do comunicante como do médium. Ou seja, o espírito que está se comunicando também tem o seu envoltório, e através desse envoltório, com a proximidade que se inicia pelo pensamento, não necessariamente o espírito precisa estar no ambiente onde eu estou para ele se comunicar. Isso também é uma coisa muito importante. Esta comunicação se dá inicialmente pelo pensamento. E aqui uma coisa interessante, que neste livro, Dona Sueli começa falando sobre esses itens que eu passei para vocês. Tudo que é mediunidade, a forma como se dá, o que é o médium, a forma de interação, vai falar do perispírito.
E aí, quando ela entra no caminho da experiência dela, porque este livro, a primeira edição, é de 1999. Ela escreve, gente, já com 40 anos de experiência em reunião mediúnica. Ela desencarna agora, recentemente, há quase 6 anos, no processo da Covid. Infelizmente, ela contraiu Covid. E já ainda estava participando de reuniões mediúnicas, né? Então, foram mais de 60 anos de prática de mediunidade. E quando ela começa a segunda parte, que vai tratar deste caminho para ser feliz, o primeiro capítulo da segunda parte é exatamente o pensamento. Porque tudo aquilo que desejamos, tudo aquilo que buscamos, gente, começa no pensamento. Quando eu às vezes estou num lugar só de corpo presente, né, que a gente fala, a pessoa está ali só com o corpo presente, porque a cabeça dele está longe. Por que isso? Porque a nossa mente, ela divaga de uma forma extraordinária, somos extremamente criativos. Ela então vai chamar a atenção para isso. E o que o Zalmino confirma, ou seja, não é possível trabalhar na mediunidade se o meu pensamento não estiver preparado para isso. E aí tem todo o trabalho dessa vivência na casa espírita e os estudos específicos para cá. Ele vai dizer também, aqui o nosso querido Zalmino, na operação mediúnica não ocorre nenhuma segmentação ou dissociação de personalidade, mas sim uma verdadeira agregação de personalidades, ou seja, o espírito atuante ou comunicante e o médium, por via dos respectivos perispíritos, produzindo conteúdos que quase sempre nem dizem com o modo de ser e os conhecimentos atuais do médium. Por isso que Chico Xavier, por exemplo, psicografou uma obra que nós conhecida como Parnaso de Além-Túmulo, que são poetas diversos, né, que se manifestaram através da mediunidade do Chico Xavier, comprovando que ele não precisava ter estudos ou conhecimentos de literatura o suficiente para fazer poesias, sonetos. Ele se dera porque os espíritos tinham tamanha afinidade e, digamos, Chico talvez tenha sido uma das antenas mais perfeitas para a comunicação dos espíritos. Por isso, a clareza dos textos, e alguns deles, inclusive, foram levados para especialistas da literatura, e muitos perguntavam, mas onde estava guardado esse poema de Olavo Bilac que ninguém sabia, porque eu sou um estudioso, eu nunca tinha visto esse poema. Por quê? Na verdade, foi o Espírito que estava dando continuidade à sua vida, se manifestou através do nosso querido Chico Xavier. E aí a questão, no item 9, no item 226 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona o seguinte: qual seria o médium que poderíamos considerar perfeito? E a resposta do Espírito: perfeito é pena, mas bem sabes que não há perfeição sobre a terra. Se não fosse assim, não estarias nela. Digamos antes, bom médium, e já é muito, pois são raros. O médium perfeito seria aquele que os maus espíritos jamais ousassem fazer uma tentativa de enganar. O melhor é o que, simpatizando somente com os bons espíritos, tem sido enganado menos vezes. Percebe, gente? Vamos lembrar do filho do Chico, que, tocado pelos seus processos de vaidade, se deixou envolver por aquela entrevista que ele achava que era para uma revista, e acabou saindo tudo criticando, chamando ele de sensacionalista, uma série de coisas. Por quê? Em um dado momento, ele se sentiu ali envolto naquela onda, ficar famoso e tal. E aí tem aquela saída interessante do Emmanuel, fique tranquilo, porque o Cristo foi para a cruz, você pelo menos foi para a capa do Cruzeiro, que era a revista da época. Então, assim, não é para você se achar o último pacote, a última bolacha do pacote, mas é você compreender que, trabalhando com o bem, com a caridade, com Jesus, você estará menos suscetível de sofrer essas influências. Não quer dizer que você não vá sofrer. Assim como quando nós estudamos doutrina espírita e às vezes batemos no peito. Eu tenho 700 anos de doutrina espírita. E normalmente quando fala isso está fazendo uma besteira menor. Então todo cuidado é pouco. Aqui a capa do livro que eu mostrei para vocês. Quem não conhece, nossa querida, aqui a foto não ficou muito boa. Se ela estiver assistindo essa palestra, ela vai chamar minha atenção, porque ela não ficou bem na foto, Ela só gostava de fotos quando estivessem bem bonita mesmo.
E ela diz assim para nós, né? A mediunidade é instrumento de espiritualização do ser humano, a porta que se abre para a vida maior. Mas essa caminhada não deve ser feita a sós, por iniciativa própria, sem a orientação de um centro espírita e um estudo prévio da teoria, com a base segura de O Livro dos Médiuns. Nenhuma casa espírita que se propõe de fato a estudar a mediunidade vai estudar a mediunidade sem ter antes estudado O Livro dos Médiuns. E ela segue, né? A sintonia com os bons espíritos é sempre fonte de alegria, paz e bênçãos. E nessa foto aqui, meus irmãos, eu acho que nessa está dando para identificar, eu fico imaginando que deve ter sido esses dois corações, né, próximos assim, e com tanto trabalho sendo desenvolvido. Aqui ela, juntamente com o Chico Xavier, em algum estudo, provavelmente, a respeito também das suas mensagens. E aí, para concluir, Kardec nos fala o seguinte: para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, otorgou Deus ao homem a vista corpórea, os sentidos e instrumentos especiais. Com o telescópio, ele mergulha o olhar nas profundezas do espaço e com o microscópio descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Para penetrar no mundo invisível, deu-lhe a mediunidade. E aqui são palavras do nosso querido Kardec, está no Livro dos Espíritos, no item 28, ou melhor, no capítulo 28, item 9. Então, meus irmãos, façamos e compreendamos bem o que representa a mediunidade para cada um de nós. Fica aqui a sugestão de várias leituras, né? Mas essa, sem sombra de dúvida, além do Livro dos Médiuns, também uma obra muito interessante para nós entendermos. Mediunidade, Caminho para Ser Feliz. E tem também o livro Na Luz da Mediunidade, de Dona Terezinha Oliveira, que nos traz bastante elementos para tal. E para encerrar, eu trago uma mensagem da nossa querida Ivone do Amaral Pereira, na psicografia do nosso querido irmão Emanuel Cristiano, numa mensagem intitulada Mediunidade com Jesus. E ela diz assim: não há intercâmbio mediúnico que não esteja submisso às leis morais estabelecidas por Deus e que regem a vida imortal de todos os espíritos. Aquele que desejar êxito na tarefa de relacionamento com os desencarnados jamais poderá relegar o caráter religioso da mediunidade como um dos mais poderosos apoios da prática mediúnica, objetivando, dentre outras, a comprovação da imortalidade e a transformação dos homens. As entidades venerandas, que durante décadas me acompanharam, honrando-me com a oportunidade de aprender e servir, sempre me alertaram e advertiram para que jamais me afastasse da mediunidade evangélica. A moral cristã é conjunto de normas dignas, saudáveis e humanistas que nos vai religar à divindade, assegurando-nos proteção e amparo no trato com os desencarnados. Desconheço uma entidade efetivamente elevada, interessada no progresso humano, que não reconheça no Cristo o guia e modelo para a humanidade. Aqueles que afastam o sentido religioso do Espiritismo e, sobretudo, da mediunidade, representam os equivocados que poderão tornar-se os intérpretes das sombras, tumultuando a doutrina espírita. Quem desejar servir na seara mediúnica contará com o Livro dos Médiuns como poderoso instrutor e o Evangelho segundo o Espiritismo como divino código moral religioso, norteando a conduta do medianeiro. Mediunidade sem Jesus é treva que maltrata, é sede que tortura, é noite sem alvorecer, é vida sem esperança, é orgulho, vaidade e ilusão. Mediunidade com Jesus é luz socorrendo as sombras, é água viva no deserto das provações, é véspera na noite dos sofredores, é caridade consolando, salvando e vivificando. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, agradecemos a Deus pela oportunidade da mediunidade. Agradecemos por todos aqueles médiuns que,
juntamente com o Cristo, trouxeram tanto conhecimento e nos possibilitaram a oportunidade de transformarmos as nossas existências. A todos eles, e em especial a nossa querida irmã Sueli Calda Schubert, o nosso preito de gratidão a cada um deles, e que possamos nós, médios também da atualidade, seguirmos firmes no propósito do bem e da caridade, e que possamos continuar sempre contando com a presença de bons espíritos e, acima de tudo, das bênçãos do Cristo Jesus. Mais uma vez, queridos irmãos e irmãs, pela oportunidade desta noite e da atenção de cada um de vocês, o meu muito obrigado. Paz e bem a todos.